Olá, nós estamos aqui hoje com mais um vídeo do nosso canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Joyce Prado e nós vamos passar agora 10 minutos com Deus. Nós vamos passar esses 10 minutos aprendendo sobre a palavra, examinando nas escrituras, trazendo para os nossos dias e colocando em prática. Colocando em prática durante este dia, durante a semana, que se inicia hoje. E nós vamos aprender um pouquinho hoje com um dos homens mais sábios, da palavra de Deus. Aquele que foi o homem o qual o Senhor deu a maior sabedoria, de todo o mundo, de toda a terra. E nós podemos aqui conhecê-lo através das escrituras. Sim, a palavra de Deus, ela traz muito conhecimento para nós, Eu falo que é o manual para as nossas vidas. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, para que você possa aí ficar por dentro de todos os vídeos quando forem postados. Já temos mais de 100 vídeos, todos de 10 minutos, vídeos rápidos, práticos, que nós conseguimos aprender a palavra e conseguimos aí guardar para aplicar no nosso dia a dia. Hoje eu quero que você que acompanha, que consegue abrir a sua Bíblia, possa abrir no livro de 2 Crônicas. Nós vamos ler aí o capítulo 1, versículo 7. Você que acompanha o vídeo, mas não consegue ter um tempo de parar, pegar a Bíblia, apenas ouve o áudio, não tem problema. O importante é que você abra seu coração para que a palavra de Deus ela venha encontrar uma terra fértil e que essa terra possa aí ser semeada a palavra de Deus, Essa semente, ela possa crescer, dar frutos que permaneçam na sua vida. Como eu disse, nós vamos aprender a respeito da vida de Salomão. Salomão, 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 7, aqui diz assim: Salomão pede a Deus sabedoria. Naquela mesma noite, Deus apareceu a Salomão e disse: Pede o que quiser, que eu te dou. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande beneficência com Davi, meu pai, a mim me fizestes rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizestes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento para que possa sair e entrar perante este povo, porque quem poderia julgar a este tão grandioso povo? Então Deus disse a Salomão: Porquanto houve isso no seu coração e não pedistes riqueza, fazenda, honra e nem morte dos teus inimigos, nem tampouco pedistes muitos dias de vida, mas pedistes para ti sabedoria e conhecimento para poder julgar o meu povo, sobre o qual eu te pus como rei. Sabedoria e conhecimento serão dados, e darei também riquezas, fazenda, honra, a qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti tal não haverá. Olha só, Aqui nós vemos um encontro de Salomão com Deus, e nesse encontro o Senhor pergunta para ele o que ele gostaria. E então Salomão, ele pede sabedoria e conhecimento. Aqui ele diz que ele tinha um povo grande e numeroso para que ele pudesse como rei governar, e ele precisava de muita sabedoria, E eu digo que antes mesmo dele receber tal sabedoria, ele já foi sábio através do pedido do qual ele fez, Como aqui o próprio Senhor diz, ele poderia ter pedido riqueza, poderia ter pedido dias de vida ou até mesmo a morte dos seus inimigos, mas não, Ele quis ter sabedoria e conhecimento, porque ele sabia que aquilo que tinha sido proposto a ele tinha sido algo que veio direto de Deus para a vida dele, Era aí um cumprimento da palavra de Deus na sua vida, e para que ele pudesse cumprir a palavra do Senhor da melhor forma possível, ele precisava da sabedoria que vinha do próprio Deus, E então ele não só recebeu sabedoria, mas ele também recebeu muitas riquezas, e essas riquezas não foi pedida por ele, E aqui nós aprendemos algo. Quando o Senhor ele nos dá sempre em dobro. Quando o Senhor ele realiza o desejo do nosso coração, ele faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas é claro que o Senhor ele não nos dá nada que não seja para que nós possamos usar diretamente relacionado ao seu reino e às coisas, das quais ele pertence, nesta terra mesmo, sim. Se nós recebemos algo da parte de Deus,
é para que nós possamos aí compartilhar, para que nós possamos ajudar o reino de Deus crescer nesta terra. Se você for ler o livro de 2 Crônicas e aprender um pouquinho a respeito da vida de Salomão, aqui no início, né, antes desse pedido, quando Salomão ele oferece a Deus um sacrifício e é o que agradou o coração de Deus, quando ele leva o povo, né, a oferecer sacrifício e adoração ao Senhor, aqui diz assim, ó, Salomão, filho de Davi, se esforçou no seu reino. E se nós for lermos no capítulo 2, vai dizer assim, ó, e determinou Salomão a edificar uma casa ao nome do Senhor. Então, nós vemos aqui alguns atributos, né, dado a Salomão, que ele era uma pessoa esforçada, que ele era uma pessoa determinada. E aqui também nós podemos aprender isso, né? Quando nós somos pessoas que sabemos o propósito que Deus tem na nossa vida, para o qual o Senhor nos escolheu, nos chamou, então nós somos determinados, nós somos esforçados naquilo que o Senhor tem para nós. E quando eu digo isso, eu não estou falando diretamente de um chamado de Deus para o reino somente, mas nós temos chamados de Deus para a nossa vida do dia a dia, como homens, como mulheres, como os filhos, né? Como seres humanos, como amigos, profissionais, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que você fizer, faça de todo o seu coração, como se você estivesse fazendo para Deus. E aí, nós continuamos aprendendo um pouquinho mais com a palavra de Deus, e eu quero levar vocês agora lá no livro de Tiago. Tiago já está no Novo Testamento, capítulo 1, a partir do versículo 5, diz assim, ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não o lança em rosto, e lhe será dado. Peça, porém, com fé, não duvide, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que este receberá alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todas as coisas e os seus caminhos, mas gloria-se o irmão abatido na exaltação. Até aqui só, até o 8, né? O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Então, nós estávamos falando sobre Salomão, sobre os seus atributos, um homem esforçado, determinado, que pediu para Deus sabedoria para governar o seu povo. E aqui nós vemos Tiago, né, o apóstolo, dizendo que aquele que precisa de sabedoria, peça ao Senhor, porque Ele o dará. E não peça duvidando, peça com muita fé. Então, seja qual for a área da sua vida que você execute aí os seus dias, ou até mesmo ministério no reino de Deus, peça para o Senhor te dar sabedoria. Nós precisamos de sabedoria para administrar o nosso lar como esposa. Nós precisamos de sabedoria como mães para administrar a vida dos nossos filhos como pai. O homem precisa de sabedoria como marido, né, como esposo para administrar o seu lar. Os filhos, nós precisamos de sabedoria no nosso trabalho, quando nós executamos alguma profissão. E a sabedoria, ela vem do próprio Deus. E aqui diz, peça com fé e não duvide. Porque o homem de coração dobre é inconstante. E aquele que pede, mas não tem fé, que não acredita, é como a onda que o mar leva, como o vento é levado. Ou seja, nós precisamos ser pessoas determinadas, esforçadas como Salomão, para cumprir os propósitos que o Senhor tem na nossa vida. Então, a palavra de Deus para nós hoje é que nós viemos buscar sabedoria, conhecimento diretamente de Deus em oração e que nós viemos ser pessoas esforçadas, pessoas determinadas, que nós não viemos ser pessoas de ânimo dobre. O que é pessoa de coração de dobre, né? Inconstante, aquela pessoa que hoje ela quer uma coisa, amanhã ela quer outra e ela está sempre insatisfeita, ela não sabe o que ela quer da vida dela. Isso é uma pessoa da qual a palavra de Deus diz que essa pessoa não vai receber sabedoria. Então, a palavra de Deus para nós é que nós viemos buscar em Deus e que nós viemos ser constantes naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Nosso tempo é muito curto, né? Nós aprendemos um pouquinho com Salomão, um pouquinho hoje sobre sabedoria e que nós devemos ser muito esforçados e determinados naquilo que o Senhor tem para nós.
Se você gostou dessa palavra, curte, compartilha, encaminha para um amigo e não esquece, aplique essa palavra neste dia de hoje, né? Se você está aí desanimado, se você está abatido, se você não sabe muito bem o que você quer da sua vida, ore, fale com Deus. Ele vai dirigir os seus caminhos, Ele vai conduzir você naquilo que Ele tem. Que Deus abençoe e eu te espero aqui para o próximo vídeo.